Veja, eu conheço a revista Veja de perto, eu fui editor da revista Veja no período da ditadura, editor de política. Tenho orgulho do trabalho que fizemos lá, Mino Carta, Hélio Gaspar, eu, o professor Brizola, José Ramos Senhorão, Almir Gardoni, vários jornalistas com os quais eu me orgulho de ter trabalhado. A revista Veja, eu digo para vocês assim, ela foi uma decadência continuada. A equipe de editores parece que vai sendo escolhida por critérios que foram piorando nos últimos tempos. O último que tinha ainda alguma dignidade era o Mário Sérgio Pontes, que hoje está fora. Essa equipe atual da Veja é uma equipe grotesca, na minha opinião. O redator-chefe Mário Sabino, que eu acho que é um dos idealizadores dessa cobertura, ele tem pretensões de ser um intelectual, é uma pessoa, no meu entendimento, porque eu conheço ele até pessoalmente, por meu desgosto, é uma pessoa grotesca do ponto de vista intelectual. Então, essa revista, quando ela pôs o Barbosa como o maior juiz de todos os tempos na história do Brasil, por ele ter aceito a tese de que o PT foi formado uma quadrilha, chefiada por um dos seus principais dirigentes, com o presidente do partido, com o tesoureiro e etc., para comprar deputados, e ele aprovou essa tese do Supremo, nós começamos a desconfiar. Mas nós não tínhamos ainda, nem aliás, estávamos preparados, se nós achávamos que o Supremo poderia não aceitar essa tese falsa. E era com esse espírito que, em meados do ano, nós nem íamos dedicar espaço para a cobertura do mensalão. Nós estávamos acompanhando a história do Cachoeira, que era mais interessante. A história do Cachoeira, por quê? A CPI dos Correios era feita a partir quando o grande impacto foi a entrevista do Jefferson na Folha. Mas depois, o que consolidou isso foi aquela imagem do cara dos Correios recebendo dinheiro, R$3.000, num vídeo gravado. E nós descobrimos que esse vídeo tinha sido gravado pelo diretor da sucursal da revista Veja, em combinação com a Araponga do Cachoeira, o Jair Martins. Então nós estávamos investigando essa história para mostrar como a revista Veja teve um peso grande, inclusive na história do mensalão. E nós estávamos preparados para ver o que ia ser feito. O que fez o Barbosa? Ele sabe que o povo brasileiro tem uma certa cultura. Ele tem uma cultura de ele acreditar nessa tese que política não presta. E os políticos são corruptos, ladrões. Então ele resolveu construir principalmente desse jeito. Ele tinha aprovado a denúncia em 2007 num voto único. Ao apresentar seu voto em 2012, ele fatiou o voto. Nós fizemos então uma matéria tendo o Barbosa como capa, porque aí nós começamos a entender o que estava vendo. Nessa edição aqui, que tem o Barbosa como capa, nós dizemos assim: o herói do mensalão, como ele armou a história do mais atrevido e escandaloso esquema de corrupção da história do Brasil. Como é que ele armou essa história? Ele inventou 2 casos de corrupção, do Pisolato e do João Paulo. Buscou nos autos essa história do desvio do dinheiro, que não existe. Como eu falei para vocês, tem quilômetros e quilômetros, páginas e páginas de provas nos próprios autos de que isso não existe. O Barbosa fica trabalhando só com as partes da auditoria do Banco do Brasil que diz que aquele negócio era mal gerido, que, portanto, dentro do Banco do Brasil não estava a gerência final do processo, coisa que não poderia estar, porque quem tinha o documento do negócio era a Bizanete. Isso está na própria estrutura do negócio do banco, e até por ver. Então,
Ele partiu de um crime que ele não tinha interesse de ver se tinha existido, porque de fato não tinha existido. E como ele armou a história do que o isolado foi responsável. O dinheiro foi distribuído para inúmeras pessoas. Teve pessoas que pegaram o dinheiro como militante do PT do Rio Grande do Sul, e pegou o dinheiro e disseram: para quem você deu? Eu disse: eu peguei isso no tarefa do meu partido e distribuí. E não vou dizer por quem deu. É uma faixa 2. Não disse e acabou. O dinheiro do Rio de Janeiro veio, são 2,7 milhões. Um pacote veio para o Pisolato. Tem os números exatos aí, coisa de 300 e poucos mil reais. O Pisolato conta. O Marco Valério ligou, eu mandei pegar. Peguei o pacote, vi, o pacote era aquele, veio o cargo do PT, pegou e levou. Quem recebeu? Eu não sei o nome, não vi. Inclusive, chegou uma pessoa que pegou o dinheiro e foi embora. Também não disse quem, e talvez nem se lembre de fato quem foi que levou. Os jornais aproveitaram o fato que o Pisolato tinha comprado um apartamento aqui em Copacabana, numa certa época, e juntaram essas duas histórias. O apartamento custou 400 mil. Naquele dinheiro, o Marco Valério disse que tinha mandado 300, esse dinheiro foi para o PT, para o próprio Pisolato. Bom, pela lei, é a acusação que prova. Diz: você roubou esse dinheiro para você mesmo. Então, o que a lei fez? Foi atrás do Pisolato. Pegou as contas do Pisolato de 20 anos. O Pisolato só teve uma conta no banco só, Banco do Brasil, o dia inteiro. Pegou todos esses documentos. Foi feita uma investigação, anos. Qual a conclusão que chegou a essa investigação? Tinha 3 coisas que a Receita Federal multou o Pisolato. No total dessas 3 coisas, ao longo de 20 anos, uma multa de 5 mil, teve um juros de mora, enfim, chegou a 15 mil no total. Qual era o principal crime do Pisolato? Ter como sua dependente a madrasta que o criou desde os 9 anos. Isso não pode, de fato, não pode. É uma coisa que é humanamente, completamente compreensível, mas, como isso era tão absurdo, isso não foi para o Supremo. O Supremo não tentou provar que o Pisolato tinha desviado sem benefício próprio. O Supremo queria que o Pisolato provasse e não usou aquele benefício próprio. O Pisolato tem essa prova. É a auditoria brutal sobre suas contas. Ou a humilhação que ele sofreu esse tempo todo. Né? Isso não conta. Com base num crime que não existiu, que é o desvio, numa apropriação de dinheiro para si que não existiu, o Pisolato foi condenado por 4 crimes. Pegou uma pena de 10 anos de prisão. Quando nós estudamos esses fatos, nós, inclusive, isso eu já confessei para o Pisolato, confessei para os meus amigos do PT, eu disse assim: de início, nós já estávamos há um ano estudando isso, antes do julgamento começar. Aí estamos já mais de meio ano trabalhando nisso. Eu achava que de fato o Pisolato era culpado, porque a mídia, a despeito de eu achar que ela é uma porcaria do jeito que ela é, você fica olhando aquelas coisas e você acaba engolindo algumas coisas. Quando eu entrevistei o advogado do Pisolato em Brasília, eu voltei para casa e falei para minha mulher: olha, eu estou envergonhado, porque das primeiras 3 horas de conversa que eu tive com o Sara, eu disse: essa minha ideia que o Pisolato era culpado mesmo, como estão dizendo, até dentro do PT de democracia, eu comecei a achar que é falso. Fui ouvir o que o Barbosa dizia, fiquei madrugada ouvindo, vendo ele falar no YouTube.
checando que o sábado tinha me dito que o Barbosa falar. Voltei para falar com o sábado de novo. Ficamos 3 horas falando mais com o sábado. Voltei, repeti a mesma coisa, porque era ali ele estava fazendo isso, que achava que o advogado do lado estava do Rio, e o advogado estava em Brasília, e eu tive que fazer. E resolveu, fiquei 9 horas conversando com o sábado. E queria inclusive falar com o isolado. E por sorte, depois dessa matéria, onde nós contamos isso, né, que o isolado apareceu, e graças a ele nós ficamos com mais, e graças ao trabalho dele, tá, André? Nós ficamos com mais firmeza para desafiar o Supremo, dizendo: olha, depois de ter examinado os avisos, de ter visto o trabalho que a Andréa fez, de ter examinado como é mentirosa de fato a tese do desvio, é que nós resolvemos desafiar o Supremo e dizer: vocês estão delirando. Estão fazendo crime, que é esse que nós estamos dizendo aqui. Aqui que nós vamos construindo as nossas teorias. Nesse artigo aqui, um assassinato sem um morto, é que nós dizemos o seguinte: estão perseguindo o isolado, pior do que perseguiram as bruxas, porque o isolado não confessou que tem um crime. Ele se diz inocente desses crimes, coisa que de fato ele é. Estão perseguindo o isolado por um crime que não existiu e não foi em busca das provas. As provas são evidentes. Se o Supremo quisesse ver as provas de que o desvio de dinheiro para o Brasil não existia, ele teria achado facilmente. Isso não ocorreu, inclusive por covardia, eu digo aqui, já disse para amigos meus do Banco do Brasil, disse para um deputado que é acionista do Banco do Brasil e que acha, tem a mesma opinião que eu, espero que ele faça alguma coisa, que é uma vergonha que o Banco do Brasil não defenda a sua reputação, porque no mínimo o Banco do Brasil teria que processar o isolado por ter desviado o dinheiro. Digamos que ele não concordasse com essas auditorias, ele tinha que processar o isolado. Por que ele não processa o isolado? Porque o pessoal do Banco do Brasil sabe do desvio do distrito. E o pessoal do Brasil, do Banco do Brasil, está acovardado. Acovardado é a palavra certa, diante do Supremo. Né? E por isso que isso tem suas razões, é explicado, é por isso que nós achamos que as pessoas comuns, as pessoas que entendem a lei da história, têm que erguer a sua voz para protestar. Isso é um absurdo, isso é um julgamento medieval, é um julgamento de perseguir pessoas e não de investigar um crime, um delito, um desvio. Nós fizemos isso aqui, estamos fazendo uma outra revista, existe um certo acerto com a direção do PT para fazer uma revista para circulação mais ampla, mais fácil de ler, mas com essa mesma profundidade de 500 mil exemplares. Existe o projeto de fazer um filme fácil de ver em 1h30 em 3 episódios na internet, com um grande diretor de cinema brasileiro, para mostrar as artimanhas de Joaquim Barbosa, o erro do Supremo Tribunal Federal. E isso deve ser feito. Estamos trabalhando para ver se até fevereiro, antes do tribunal voltar ao recesso, quando ele vai ter que apreciar os recursos, o Supremo possa, por um gesto de consciência de alguns seus juízes, anular essa sentença, desfazer esse absurdo. O papel da mídia. Uma mídia que tenha uma função, uma mídia que esteja a serviço do povo trabalhador, o povo mais simples, ela tem a tarefa de educar o povo. Ela não tem uma tarefa de baratear as coisas para se aproveitar do baixo nível de consciência e formação política do povo. Se aproveitar do baixo nível de consciência e ignorância do povo é o propósito da imprensa da burguesia que surgiu no final do século XIX, quando os trabalhadores estavam acumulados nas cidades e
que era preciso inventar uma imprensa que, antes de educar os trabalhadores, ela se aproveitasse do baixo nível de consciência popular. O Herzl, o Pulitzer, que é nome de prêmio de jornalismo americano, o Herzl dizia assim: você nunca perde dinheiro quando você subestima o nível de conhecimento do povo. Se você acha que o povo é burro, você ganha dinheiro, em resumo. Se você acha que o povo é inteligente, quer contribuir para elevar a sua inteligência, você perde dinheiro. A imprensa burguesa, no seu sentido mais profundo, ela pensa assim.